Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Começamos na noite de hoje mais um programa Educação em Foco, uma parceria entre a TV Câmara Pouso Alegre e o Instituto Federal do Sul de Minas. Temos o prazer de receber hoje nos estúdios da TV Câmara o professor Marcelo Bottazini, diretor do campus Pouso Alegre. Professor, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder manter esse diálogo importante que nós temos que ter com a equipe da TV Câmara e também com o público que nos assiste, né? A comunidade já está acostumada, né, professor? Exatamente, isso é importantíssimo, a gente está sempre nesse diálogo, né, produtivo, eu creio. Professor, a gente esteve aqui no primeiro programa dessa segunda temporada com o reitor, professor Marcelo Bregagnoli, e o que eu comentava com ele, que já foi algo que a gente percebeu na TV Câmara, a participação efetiva do Instituto Federal, seja o campus Pouso Alegre, onde o senhor é diretor, e em outras unidades do IF Sul de Minas, essa preocupação em, além de ser uma entidade de ensino com grande relevância na região, de também participar da vida da comunidade. Perfeitamente. E nesse caminho a gente quer conversar com o senhor hoje sobre a questão da crise hídrica, que é um problema hoje, que é a grande notícia, vamos dizer assim, por mais que seja negativa, que está em pauta na grande imprensa. Como é que o Instituto Federal tem trabalhado com essa questão? Bem, a gente trabalha nessa questão juntamente com os alunos, né? E também nós temos alguns projetos em andamento, um deles já em funcionamento, desde a instalação do nosso campus do Brasil Profissionalizado. Parte da água do campus já é coletada, da chuva que cai sobre o telhado, já é coletada para uso em nossos jardins, né? Então, nesse momento, nós temos a coleta apenas no ginásio de esportes, que é uma área de telhado muito grande, e nós temos uma reserva lá de 24 mil litros de água para essa finalidade. Portanto, a gente sempre aproveita isso aí. Nós queremos estender esse projeto para todo o campus. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto para que nós consigamos levar essa água para outras finalidades, além da irrigação da parte de jardins nossos. Como é o caso de combate a incêndio, que nós vamos precisar de mais águas, então nós vamos levar parte dessa água da chuva com essa finalidade. Professor, você está falando aí no reuso, né, no reaproveitamento de mais de 20 mil litros d'água. A projeção dos outros prédios do campus, além do ginásio, está dentro dessa perspectiva, seria mais ou menos quanto que aumentaria nessa captação de água de chuva? Nós podemos chegar facilmente a 60 mil litros de água coletada, né? Lógico que vai demandar algum investimento para a gente fazer a coleta do restante dos prédios que estão sendo edificados, mas isso é algo que nós temos que fazer e é muito simples, que todas as pessoas podem fazer nas suas próprias residências. É coletar essa água que muitas vezes está perdida, ela vai cair, vai correr pelas calçadas e acumular nas ruas, né? Parte dela ela pode ser retida e reusada. Professor, essa é exatamente a pergunta que eu faria, em nome até da comunidade que nos acompanha. O cidadão que nos assiste quer fazer também na casa dele esse sistema. É um sistema que cabe para outras construções, para residência, para um comércio que tem uma área grande de telhado. Como é que funciona esse sistema? Então, isso funciona com muita facilidade, inclusive. Se eu for observar, praticamente todas as casas, ou quase todas as casas, ela tem um sistema de calhas que coleta água de chuva. O que ele é feito? É apenas coletado, descido pelas alvenarias, encostado às alvenarias em muitos casos, e lançado na calçada, ou dentro do próprio terreno da habitação, ou levado para as vias, de forma de descarte apenas. O que esse sistema, até esse momento, ele faz? Ele só protege as alvenarias de receber água direta, umidades que pode pegar nas bases das casas, das paredes, enfim. Ele é um sistema muito importante e deve ser feito em todas as residências. O que nós podemos fazer é coletar essa água, levá-la para um reservatório. Então, ao invés de o destino ser direto nas vias públicas, a gente faz uma coleta antes. Pode ser com tambor, com caixas de água dessa tipo de fibrocimento ou fibra de vidro e tal, que elas podem coletar essa água. Naturalmente que essas águas não podem ser usadas, elas não são potáveis, porque a água da chuva cai nos telhados, os telhados têm resíduos, né? Pode ter animal morto, pode ter sujeiras e tal.
Mas para uso de agricultura, de aguar plantas, jardins e até mesmo lavar calçados ou fazer uma limpeza desse gênero, ela também pode ser usada. Até mesmo para dar uma descarga em privadas. Elas podem ser utilizadas coletando com balde, utilizando. É uma forma de economizar, principalmente nesse momento de seca muito intensa, né? Que creio eu que desde que se começou a esse controle, nós nunca tivemos uma seca tão intensa durante um período tão longo, né? E isso, de qualquer maneira, ele contribui para que você faça essa economia. Então, todos podem e têm essa possibilidade de fazer. A gente chama atenção também para que essas recipientes que vão receber a água de chuva, que eles sejam fechados. Por questão da dengue, por causa da dengue. Então, se a água ficar ali parada em qualquer recipiente, ele vai ser um local para disseminação Então tem que ser um local bem vedado, né? Ou seja, que aquela água fique mesmo sem o acesso do Aedes aegypti para poder não ter perigo de resolver um problema e criar outro problema. Então isso é muito importante que seja feito. Professor, o IF Sul de Minas são aí vários campos. Existe uma tendência, ou não sei, às vezes já existe esse sistema em outros campos? Como é que funciona isso? Olha, eu não tenho como te afirmar com relação aos demais campi. O fato é que dentro do nosso plano de sustentabilidade, que hoje é colocado para toda a rede federal, nós desenvolvemos uma série de ações. Dentre elas, a economia de energia, a questão da coleta seletiva de resíduos sólidos, de modo que a gente possa... E tem uma série de outras atividades que nós desenvolvemos com esse intuito de economia e preservação da natureza, né? Que estão intimamente relacionados, né? Com a experiência que o senhor tem, esse tipo de sistema de reaproveitamento de água da chuva talvez fosse também um caminho para evitar esses grandes alagamentos que existem nas cidades? Aqui em Pouso Alegre, algumas ruas que as construções das manilhas são muito antigas, mas vamos falar São Paulo, que é um caos, seria um caminho também? Sem dúvida que é um caminho importantíssimo a ser tomado. Acredito que a necessidade fará com que o poder público, seja de São Paulo ou de outras regiões, comecem já a visualizar isso como solução a longo prazo. Não é uma coisa que dá para ser feita da noite para o dia. Mas imagine que, onde é a cidade, como qualquer outra cidade, a cidade de São Paulo hoje, que há 100 anos atrás ela era um terço, um quarto do tamanho que é, o restante da região era totalmente coberta por vegetação, né, de gramas, capins, árvores. Tinha para onde drenar essa água, né? Exatamente. Então a água que cai, nós temos que lembrar o seguinte: toda água que cai, ela tem 3 caminhos a percorrer, né? Um é a evaporação, né? Parte é evaporada. A outra parte, ela percola através do solo, ela entra no solo e vai para os lençóis. E a outra parte que sobra desse fluxo de água que cai das chuvas, ela corre sobre o solo, né? Muito bem, toda vez que você impermeabiliza o solo, ou seja, constrói um pavimento, a água deixa de penetrar no solo. Como não tem vegetação e as inclinações são grandes, a água rapidamente ela se escoa. Isso, inclusive, ela reduz até a própria evaporação. Não dá nem tempo dela evaporar, ela vai muito rapidamente escoar. Ela vai para onde? Para as regiões mais baixas e vão para os cursos d'água, que normalmente são as regiões mais baixas, né? Então, à medida que você vem impermeabilizando esse solo, você vai aumentando a contribuição da bacia, né? E aí, isso chega a um ponto de que a água toda vai para lá. E isso vai numa intensidade muito grande, causando alagamentos, essas enchentes. E é até um contrassenso, né? São Paulo sem água potável praticamente. Isso é muito interessante, né? Não tem água e de repente, na mesma semana, você tem carro boiando lá, pessoas passando dificuldades, carros sendo invadidos com água. Então, por quê? Porque essa água realmente é uma água descartável, que está jogando fora, né? Imagine você que uma cidade é um grande telhado, seja ele de pavimentos, seja ele de verdadeiramente telhados, lajes, e isso acumula água. Imagine se nós coletarmos essa água e darmos o mesmo destino, né? É possível? Claro que é possível. Tem que ter investimento, tem que ter planejamento, né? A água que já chega à sua casa, ela vem por tubulação. Então a água da chuva também poderia ir por tubulação para os lugares, os destinos adequados. Como essas águas correm por lugares mais baixos, o seu reaproveitamento é basicamente bombear a partir de sistemas para locais que elas poderiam ser tratadas. Ou para o próprio, no caso de São Paulo,
para o sistema lá da Cantareira. Então ela poderia ser bombeada para lá, de vários pontos da cidade. O que seria a grande vantagem? Você evitaria os alagamentos, né? E utilizaria a própria água. Então, certamente, nós estaríamos numa situação muito mais confortável, tanto do ponto de vista de segurança com relação às enchentes, quanto também com a segurança com relação ao abastecimento de água. Perfeitamente. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Câmara com o professor Marcelo Bottazini, diretor do Camp de Pouso Alegre, do Instituto Federal. A gente está falando de um assunto importantíssimo na atualidade dessa estiagem de chuva, que é o problema dos recursos hídricos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo. Reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Voltamos para o segundo bloco desse nosso programa Educação em Foco. Estamos aqui com o professor Marcelo Bottazini, diretor do Camp Pouso Alegre, que está trazendo um pouco da vivência do Instituto Federal no Camp Pouso Alegre sobre a utilização dos recursos hídricos, né? A economia da água, a política de sustentabilidade num todo. Professor, a gente falava da questão do sistema que foi colocado no campo e a gente falava das cidades no geral. Esse investimento não seria um investimento muito alto para poder conseguir adequar as prefeituras, no caso, para poder auxiliar a população em fazer esse tipo de trabalho? Eu acredito que não. Depende muito da infraestrutura já de coleta de drenos que a prefeitura já tem, que os municípios têm, e apenas seria juntar isso em determinados pontos para fazer bombeamentos. Naturalmente não é um custo baixo, mas a nossa visão é de que isso traria um grande benefício. O caso específico de Pouso Alegre, eu não conheço bem a realidade do município, mas
eu não vejo nesse momento que isso seja viável ou de interesse, porque nós temos 2 rios que chegam na cidade. Acredito eu que eu não tenho dados técnicos, a Copasa deve informar muito melhor isso. Esses rios, a vazão deles devem ser suficiente para abastecer o município com tranquilidade. Eu não me lembro, grande parte dos municípios mineiros estão tranquilos nisso aí. Né? A nossa bacia a gente está privilegiado nesse sentido. Nesse ponto nós somos aqui privilegiados, acredito eu, não tenho dados técnicos, eu acredito que a nossa situação seja essa. Mas as cidades que já não têm isso com facilidade, pode desenvolver. E eu acho que valeria a pena, não tenho certeza, porque é uma questão de necessidade. Imagina São Paulo, se não faz nada, até o meio do ano eles estão sem água. Então você imagina o problema sanitário. Eu não vou falar de problema de beber água, porque todo mundo compra uma garrafa d'água e bebe água. Mas a questão sanitária é gravíssima, né? Você não ter como utilizar um vaso sanitário e como é que vai ficar essa situação. Então a questão é muito séria que o município de São Paulo está passando. Então, para esses casos, eu acho que vale a pena mesmo investir em outras fontes de água. A questão da estiagem não existe vínculo político e nem administrativo, é uma questão ambiental. Mas foi falta de planejamento? Sim, a visão sua como técnico, isso deveria ter sido precavido antes? Eu vi um exemplo da cidade de Jundiaí, que passou há poucos dias atrás na imprensa nacional, que se preparou para esse período e tem uma situação lá muito tranquila. Foi falta de planejamento desses gestores? É difícil a gente fazer uma afirmação como essa sem dados na mão. Mas tudo leva a crer que sim. Porque isso, você tem um crescimento demográfico já conhecido, né? Você tem um consumo atrelado a ele também que você tem como estimar. Então, você tem uma ampliação também de parque industrial, você tem projetos aprovados, então você sabe que as indústrias consomem muito mais até do que residências. Então, você deve ter um planejamento. E baseado nesse planejamento, você tem a sua oferta de hídrica. Quanto é? A Sabesp certamente sabe qual que é a vazão necessária para alimentar a cidade, né? Tendo isso como premissa, você vai imaginar que em determinado tempo você vai ter um problema hídrico ali, independente da seca ou não. Tá? Mesmo que a questão de pluviométrica seja superada, que venha chover, que abasteça os reservatórios, mesmo que isso ocorra ao longo dos anos, chuvas regulares e mantenham o nível desse reservatório, você tem uma oferta e essa vazão é conhecida, mesmo que ela seja irregular. E você tem ao longo do tempo o projeto de crescimento. E tem a média do consumo. Exatamente. Também. Então isso aí tem como você prever algo. Lógico que a seca acelerou o problema, não tenha dúvida, né? Você deixou de ter aquela oferta de hídrica e passou a manter a mesma demanda. Então ela acelerou, né? Mas isso em algum momento ia ocorrer, independente da chuva, porque as chuvas são as mesmas. Os anos são os mesmos, a média é a mesma, é um pouco mais, pouco menos. E o consumo só aumentando. E o consumo só aumentando. Então, tem que se prevenir com relação a isso. Mesmo até municípios como Pouso Alegre, que acredito eu que está bem tranquilo com relação aos recursos hídricos para essa finalidade, ele tem que pensar lá no futuro. Qual que é a minha vazão? Qual que é a vazão que eu tenho dos rios que chegam aqui? Como é que eu posso coletar? Quanto eu posso dispor dessa vazão do rio para mandar? Imagina que se eu usar toda a vazão do rio, o resto da calha do rio vai estar vazia. É importante que isso ocorra? Não. Nós temos que pensar também que o restante do rio vai ter que ter água. Então, em algum momento na história de Pouso Alegre, vai ter que ter Isso entra na questão do plano diretor do município, em relação ao desenvolvimento da cidade também. Isso tudo tem que estar em questão, eu acho, né? que em mais tempo ou menos tempo, esse problema vai ocorrer para todo mundo. Lembrar que a água é um recurso renovável. A água não acaba. Como se vai acabar a água? Não, a água não acaba. O problema é ela acaba em determinados pontos pelo uso que você está tendo dela, né? Então, se você está consumindo ela nesse lugar e ela está nascendo aqui, ela não vem de outro lugar para cá. Nós vamos ter o nosso recurso, a nossa fonte de água que você está extraindo dali. Então, uma hora vai ter que limitar esse crescimento. Provavelmente lá na frente, São Paulo não vai poder crescer mais. De onde vai sair essa água? Estavam falando até num êxodo, né, de população de São Paulo, até por essa questão. Até por uma questão, pode ser. Mas tem outros recursos, como tirar água do mar, dessalinizar.
abastecer, como isso já ocorre em alguns países. Eu vi uma notícia a respeito de Bertioga, que parece que eles já estão fazendo a transformação de uma empresa lá que está com essa expertise de 16 mil litros por dia de água do mar transformada em água potável. Exatamente. Isso é possível, porque a água, né, a terra... Diz que a água ainda tem mais minerais ainda. Parece que a gente compra no supermercado tem 12 minerais. Essa vem com 64 minerais. Provavelmente é um caminho, vai ter uma né? diferença. É um caminho. E a Espanha tem uma, eu não me lembro qual que é a cidade da Espanha, mas já retira a água do mar, dessaliniza e distribui. Eu não me lembro qual para afirmar agora nesse momento. Já tem um caso desse de abastecer só com a água do mar. O custo é muito mais alto do que pegar uma fonte e apenas fazer a limpeza e esterilização da água para distribuir. Lógico, você vai passar por um processo mais caro. Mas vai chegar um momento que você vai precisar de lançar mão desse recurso. Lembrando que a terra tem 2/3 de água, né, 1/3 de terra. Então isso vai ter sempre. Agora, a questão é quanto vai custar e aonde nós vamos levar e de onde nós vamos tirar. Como é que vai ser o tratamento dessa água também, né? Que a gente tem alguns exemplos aí, como o Rio Tietê, por exemplo, que a situação é caótica, né? Mas pode ser utilizado. Então, daí que a gente pode... Você chamou atenção para um fato interessante, que é o caso do Rio Tietê, altamente poluído. Daí que entra a nossa conscientização, não só a conscientização, mas todos os projetos de preservação do ambiente, dos líquidos, das águas. Porque se as empresas tratarem todos os resíduos antes deles ir para o curso d'água, nós vamos ter um curso d'água limpo. E essa água é reutilizável com muito mais rapidez. Quer dizer, São Paulo podia estar tirando água do próprio Tietê para abastecer. Então é isso que é importante, você polui menos e você usa ela com mais facilidade na hora de você fazer um tratamento. O professor Marcelo Bottazini está conosco aqui falando de recursos hídricos, da questão do reuso da água. Professor, é uma questão até polêmica, não sei se o senhor poderia até estar trazendo a experiência do senhor em relação a dois vilões que são vistos assim no consumo de água, a agricultura e a pecuária. Uhum. Já existe um movimento do Ministério da Agricultura, dos estudiosos, dos engenheiros, de tentar também otimizar esses gastos, Sim. tanto na agricultura como na pecuária? Claro, claro. Inclusive há legislação já própria hoje, né, para controlar esse uso da água na área rural, etc. Isso é um caminho longo, acredito eu, mas vai passar também pela conscientização, na preservação das nascentes, matas que protegem as nascentes. Isso tudo são atos que podem ser feitos de modo que você tenha a aplicação correta. Imagine, por exemplo, Israel, que está no deserto, e eles têm uma agricultura de frutas, por exemplo, riquíssima. Né? Eles utilizam o processo de gotejamento, planta por planta. Hoje a agricultura no Brasil, nesse sentido, ela é perdulária. Batata, eles jogam um jato de água e molha milhares de metros quadrados indistintamente. Então você tem um tipo de produção, porque nós temos aqui uma facilidade de fontes. Mas isso ao longo do tempo vai ter que ser trabalhado também. Porque toda vez que você tira essa água dos cursos naturais, ela está fazendo falta para outro lugar. Né? Então, isso tudo vai ser que ter que investimento em tecnologia para poder... Tecnologia para minimizar isso. Diminuir esse gasto. Os países da Europa, que são países muito povoados, com poucas áreas rurais, eles já investem em produções diferenciadas de frutas, hortaliças, tal, dentro de galpões, em pavimentos, de modo que você sempre utiliza a mesma água ali com alimento para a planta e você tem uma produtividade muito alta, né? Um controle até inclusive de pragas. Agora, eu acho que nem tudo dá para você fazer isso, né? Você vai plantar soja em grandes pastagens, é difícil de lidar. Mas, de qualquer maneira, acho que há a possibilidade em cada uma dessas atividades que haja um controle maior para se consumir menos, né? E não fazer esse gasto desnecessário. Professor Marcelo, o presidente da Câmara, Rafael Rum, esteve conosco lá na reitoria para a gente reafirmar essa parceria entre TV Câmara e Instituto Federal do Sul de Minas. E essa questão do reuso da água da chuva também será implantada aqui na Câmara Municipal, é uma vontade dele. Mas eu queria colocar uma proposta para o senhor aqui da gente fazer uma matéria jornalística lá no campus para a gente apresentar para quem nos acompanha pela televisão como é que é esse sistema, como é que ele funciona, para que o cidadão possa também ir atrás desses equipamentos, vamos dizer assim, sistema de calha, mas como é que é feito? A gente poderia estar fazendo uma visita lá? Perfeitamente, podemos fazer.
E seria interessante que se fosse o mais breve possível, que nós vamos estaremos mudando de lugar justamente para a mudança de uso da água coletada, que nós vamos mandar para os hidrantes, então já estamos começando a planejar as alterações dele. Nos próximos dias, Nos próximos dias indo estará lá tem fazendo uma matéria para apresentar para o munícipe, para o cidadão pouso-alegrense, como é que ele pode também fazer esse reuso da água da chuva. Foi bastante interessante e serão recebidos com muita satisfação lá. Professor, quase encerrando esse nosso Educação em Foco, um assunto que a gente poderia aqui conversar várias horas, que é a questão da economia da água, da gestão dos recursos hídricos, mas quero agradecer muito a sua presença aqui conosco e estamos sempre à disposição aqui para poder levar informação, prestação de serviço, utilidade pública para a comunidade de Pouso Alegre. Eu que agradeço a presença, que é o convite, né, e para participar do programa. Vamos continuar nessa parceria, vamos longe ainda, que tem muita coisa interessante de utilidade pública que é bom a gente levar para o nosso munícipe aí. A gente faz isso com a maior satisfação, com o maior prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós estivemos aqui com o professor Marcelo Bottazini, diretor do campus de Pouso Alegre do Instituto Federal. Agradeço a sua audiência, o seu carinho e até o próximo Educação em Foco.